Em 2015, eu recebi o honroso convite de Marise Castro para participar do projeto coordenado por ela, o Cartas para Zila Mamed, que naquela ocasião marcou os 30 anos de desaparecimento da nossa poeta e bibliotecária. Hoje eu gravo este vídeo para compartilhar a carta que eu escrevi naquela ocasião, atendendo a um convite do Mulherio das Letras, que nesse mês de setembro celebra o aniversário de nascimento de Zila. Então eu passo a compartilhar a carta para Zila que eu enderecei. Natal, Dia do Escritor, ano 2015. Prezada Zila, quem dera eu ter experimentado o privilégio da sua presença física, do meu tempo ter encontrado com o seu. Fico embevecida ao ler ou saber do viço que salta da sua biografia. Seja a beleza contida na obra erigida pela poetisa ou o trabalho irrepreensível que decorre da atuação competente e engajada da profissional de biblioteconomia. Contento-me, pois, com o seu legado fascinante e inspirador, magistralmente registrado por Marise Castro no ensaio O Silencioso Exercício de Semear Bibliotecas, publicação do ano de 2011. Dei-me conta de que quase 3 décadas separam a sua partida deste dia do escritor. Resolvi amenizar o hiato, atualizando-a sobre alguns fatos que denotam não ter cessado a luta literária no Brasil, expressão utilizada por você ainda no ano de 1975. Na orelha do seu livro Exercício da Palavra. Pelo tempo, a mesma já poderia ter caído em desuso, mas, lamentavelmente, continua atualíssima. No mesmo texto de 1975, você destaca: de 1972 a 1974, na coordenação do livro literário do INL, vivi e convivi com a literatura brasileira, com os autores, com os editores, com os distribuidores, e pude aprender de perto o que significa a luta literária no Brasil, no sentido de produção e consumo. Pois bem, Zila, o Instituto Nacional do Livro, INL, fundado em 1937, durante o Estado Novo, você bem sabe que contribuiu para a ampliação do número de bibliotecas públicas no país. Não obstante, foi extinto em 1990, no governo Fernando Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto direto do povo brasileiro após o regime militar de 1964 a 1985, e o único deposto por um processo de impeachment em 1992. Atualmente se estuda a recriação do INL, enquanto órgão estratégico para assumir a tarefa de articular as políticas públicas do setor no âmbito do Plano Nacional do Livro e Leitura, PNLL, instituído inicialmente em 2006, por meio de uma portaria interministerial do Ministério da Educação e Ministério da Cultura, e depois, em 2011, por força de um decreto presidencial. Zila, o fato é que o Brasil continua a claudicar na tarefa de democratizar o acesso ao livro e à leitura,
enquanto política de Estado. Passados quase 9 anos da portaria interministerial, o projeto que dará ao PNLL a força de uma lei ainda não foi encaminhado ao Congresso Nacional. Do mesmo modo que o projeto de lei que cria o Fundo Nacional Pro Leitura, destinado à captação de recursos para atendimento aos objetivos da Lei número 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Política Nacional do Livro, tramita nas casas legislativas desde 2011. Imagine você que em 2005, lideranças ligadas ao setor produtivo do livro assinaram a ata de criação do Fundo Pro Leitura, objetivando ajudar a financiar as políticas públicas na área do livro, da leitura e das bibliotecas. Resposta do setor privado à decisão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de acabar, a partir de 2004, com a cobrança de taxas e impostos sobre o livro no Brasil. Em contrapartida, naquela ocasião, os editores assumiram o compromisso de repassar o valor da desoneração fiscal ao bolso do consumidor, no prazo de 3 anos, na forma de redução do preço do livro em 10%. Objetivamente, o fundo criado pelos editores nunca foi adiante, e a escassez de recurso para as políticas públicas de promoção da leitura continua a mesma. Ainda existe mais de uma centena de municípios brasileiros sem biblioteca pública, e não se sabe ao certo quantos, apesar de contarem com o equipamento, apresentam pouca ou nenhuma serventia para a população. Dado o baixo valor simbólico atribuído ao livro, o mesmo é considerado um objeto de custo elevado, e a biblioteca é considerada um equipamento secundário. Não é de se admirar as pesquisas recentes ao explicitarem que, excetuando-se as obras de conteúdos técnicos ou didáticos, o brasileiro lê em média menos de um livro por ano. No rastro das experiências de outros países, o Senado Federal do Brasil começa a discutir propostas para a formatação de um projeto de lei voltado para instituir uma política de preço único do livro, na tentativa de popularizar o objeto. No Rio Grande do Norte, especificamente, o cenário poderia ser mais favorável. Integrei um grupo de 11 professoras signatárias da Carta da Colômbia pelo direito à leitura, endereçada ao governador do estado do Rio Grande do Norte e ao prefeito de Natal, escrita e publicizada no último mês de maio, quando participávamos de um intercâmbio nas cidades de Bogotá e Medellín, com foco na rede de bibliotecas e na política de leitura e escritura que lá implementam. Veja o que diz um trecho da missiva. Tem sido desgastante o esforço de alguns para convencer gestores públicos da ocasião de que biblioteca é importante. A obra da Biblioteca Pública Estadual Câmara Cascudo é exemplar. Precisa ser concluída com a máxima urgência. Assim como a única biblioteca pública do município de Natal, a Esmeraldo Siqueira, precisa ser cuidada,
acarinhada e torná-la visível à população. Zila, sinto lhe dizer que a Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, tão bem cuidada por você, encontra-se fechada desde o ano de 2012. Em 2013, foi iniciada uma reforma que foi interrompida em 2014, até o momento. Ninguém arrisca dizer quando a Câmara Cascudo será reaberta. Uma lástima. Ainda da Carta da Colômbia, compartilho com você alguns pontos que foram destacados. Eles evidenciam a efervescência do momento e o cenário de faltas ainda impostas à população e que faz tão atual o seu texto de 1975. Assim foi escrito: esperamos, senhores gestores, que o Estado do Rio Grande do Norte revise e amplie o Plano Estadual do Livro e Leitura, lançado na gestão passada com texto questionável. Natal conclua o seu Plano Municipal do Livro, da Leitura, Literatura e das Bibliotecas, que se arrasta desde o ano de 2013. C. Natal faça as gestões necessárias para construir as 4 bibliotecas públicas previstas no Plano Plurianual PPA 2014-2017. D. Gradativamente se espalhem bibliotecas em número possível de atender a toda a população do Estado, compondo o Sistema Estadual de Bibliotecas do Rio Grande do Norte e o Sistema Municipal de Bibliotecas de Natal. Seja criado o cargo de bibliotecário nas estruturas administrativas estadual e municipal e que concursos públicos sejam realizados para as necessárias contratações. F. O trabalho de mediação de leitura realizado por professores nas bibliotecas escolares não tenha o seu valor diminuído, como tem ocorrido em Natal, gerando perdas de direitos quando comparados com os que atuam em salas de aula convencionais. G. A docência na biblioteca da escola seja exercida independentemente de ser um professor readaptado de função, por problemas de saúde. Afinal, o trabalho realizado na biblioteca é docência, no mais alto grau de importância. Zila, como você vê, a luta literária no Brasil permanece. A sua luta continua a nossa luta. Esperançar. Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa.